Bom, iniciando aqui mais uma aula, nosso módulo, nosso segundo bloco, tá? É um dos blocos mais avançados que tem aí na parte básica de raciocínio lógico, onde a gente vem acumulando informações para chegar lá no final em resoluções de questões, a gente conseguir entender como é que funciona o raciocínio lógico. Tranquilo? Então vamos dar início aí mais uma aula. E agora essa aula a gente vai tratar sobre fórmula da tabela verdade. Como eu falei, acumula informações. No próximo slide você vai entender isso aqui. Bom, e antes de eu iniciar aqui, deixa eu falar para vocês aqui. Essa aula a gente vai tratar sobre a tabela verdade. Deixa eu mudar aqui, ó. A nossa tabela verdade é essa lindona aqui, ó. A princípio não faz, vou voltar aqui, a princípio não faz sentido, tá? Para você que está vendo agora do zero, você que já entende, você está entendendo o que eu estou falando até agora. Acumula essa informação, quando a gente tiver ali mais para frente algumas questões, exemplo, aí você vai entender, tá? Sobre isso aqui. Então vamos entender, ó. Fórmula da tabela verdade, para que ela serve? Existem questões que cobram também fórmula da tabela verdade. A gente vai ver em questões. Mas a fórmula da tabela verdade, ela serve para a gente construir a nossa tabela verdade, tá? As próximas aulas agora é construindo a tabela verdade. Como eu falei no slide anterior, na aula anterior, né? Que a gente ia voltar nos conectivos, falando sobre a tabela verdade. Então a gente vai iniciar agora pela fórmula, para saber como é montada a tabela verdade. Se você está vendo pela primeira vez e não está entendendo nada, relaxa, acumula informação, no final a gente entende tudo. Show de bola? Então deixa eu mudar aqui minha câmera. Vamos lá, fórmula da tabela verdade. A fórmula da tabela verdade, para saber o número de linhas, é n, nosso n, aliás, é 2 elevado a n, né? Onde n significa o número de linhas que as premissas ou proposições terão. Então, lembrando aí, voltando, 2 elevado a n, 2 elevado a n, onde o n é o número de linhas que as premissas, né, que a gente viu aí nas coisas anteriores, algumas bancas chamam premissa, outras chamam proposições, terão. Vamos lá entender isso. Decore essa fórmula, guarda ela aí na cabeça, tá? 2 elevado a n, que a gente vai aprender agora o que é que ela significa e como ela é utilizada. Calma, a gente vai ver lá na frente questões como é cobrado esse conteúdo, né? Fórmula da tabela verdade. Eu deixei alguns exemplos aqui, a gente já vai dar um adiantado do que é isso aí, ó. Eu peguei os exemplos lá das premissas que a gente tinha, tá? Nesses exemplos de premissa, a gente tem os nossos conectivos. Eu deixei aí de azul, ó, se a gente tem a nossa premissa, João é médico, tem o outro conectivo I, né? Nosso circunflexo. Pedro é dentista, pode chamar isso de Q. Vou pegar aqui minha mesa, senão fica meio feio aí, ó, as codificações. Pronto, peguei meu lápis aqui, ó. Tem um Si, João é médico, chamou de P. Nosso conectivo I, o circunflexo. Pedro é dentista. Pedro é dentista, a gente chama isso de Q. Conectivo OU, né? João é pastor. João é pastor. Vou chamar isso de PQ, posso chamar de R. Nosso conectivo sim, então, ele iniciou aqui, ó, e separou a nossa premissa, tá? Vitor é empresário, podemos chamar isso aí de S. Se eu juntar tudo isso aí, fica assim, ó, P e Q, então, R. Deixa eu corrigir aqui, que eu errei, calma aí. P e Q. Conectivo OU, tinha esquecido de colocar aqui. João é pastor, chamou de R. Então, Vitor é empresário, chamou de S, né? Então é aqui, ó, nossa premissa é isso. Tranquilo? Só para mostrar como ela é codificada. Vamos lá. Vou apagar aqui, só para vocês verem. A gente tem aí, ó, a fórmula da tabela verdade para saber o número de linhas. Nesse primeiro exemplo, quantas premissas a gente tem?
a gente tem aqui, ó, uma premissa, 2, 3, 4. 4 premissas. Então a nossa fórmula aqui é o número de linhas, ó, número de linhas que as premissas ou proposições terão. Quantas premissas ela tem? A gente tem 4. Então como seria utilizando essa fórmula? A fórmula é 2, né, elevado a n. Então é 2, o n significa o número de linha ou premissas, seria o quê? 2 elevado a quarta. Tá? Ixi, que 4 feio aqui. Ó, 2 elevado a quarta. Que seria, como resolveria isso aí? Ó? Seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que dá quanto? Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então a nossa tabela verdade teria 16. Calma que na próxima aula a gente vai aprender como é que se preenche a tabela verdade, tá? Aqui é só para saber o número de linhas da tabela verdade. A nossa segunda premissa, aliás, o nosso segundo exemplo aí, ó. A gente tem, vamos ver quantos conectivos tem. Eu esqueci de coisar um aqui, ó. Era o se então aqui, ó. Se. Então a gente tem João é médico, a gente tem 1. Pedro é dentista, a gente tem 2 premissas. João é pastor, a gente tem 3 premissas. Então a fórmula seria 2 elevado à terceira, né? Seria 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então a nossa premissa teria 8 linhas. O nosso terceiro exemplo. João é médico, eu tenho uma premissa. Conectivo I, Pedro é dentista. Então eu tenho 2 elevado a 2. Seria o que? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então a gente teria uma tabela verdade de 4 linhas. Calma que na próxima aula a gente vai entender como é que se faz as tabelas verdade, tá? É só para você entender. No último aqui, o quarto e último exemplo, a gente tem Vitória empresário. Então é uma proposição simples. Então como é que se utiliza a fórmula? Significa 2 elevado a 1, né? Significa o quê? O próprio 2. Então teria uma tabela verdade de 2 linhas, tá? Então tá aí como é utilizada a fórmula. Nas próximas aulas a gente vai aprender a fazer a tabela verdade, tá? Aqui é a fórmula. Como elas serão, como a gente vai encontrar, tá? No caso aqui as coisas, e vai aprender a construir a tabela verdade nela, né? A quantidade de premissa é quem nos diz a quantidade de linha que a tabela verdade é feita. Deixa eu mudar aqui para o próximo slide. Bom, eu repeti aqui a mesma coisa, a fórmula da tabela verdade para saber o número de linhas. Aí 2 elevado a n, número de linhas, o n, onde o n significa número de linhas das premissas ou proposições, são sinônimos desse nome. Peguei os mesmos exemplos, estão aqui, ó. E aqui eu tenho as tabelas construídas, igual a gente viu no slide anterior, tá? Então vamos entender aqui, ó, de cima para baixo. Lembra que aqui a gente deu, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Nosso primeiro exemplo foi 2 elevado à quarta, né, ó. 2 elevado à quarta, que deu o quê? 16. Então são 4 premissas. A gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 premissas. E dava uma tabela verdade, eu coloquei aqui, ó. De 16 linhas, né? Como essas tabelas verdades são feitas? A gente tem aqui as proposições, ó. P, Q, R e S. A gente tem as proposições. Como seria feita a tabela verdade? É sempre nessa ordem. A primeira premissa a gente tem, ó, metade e metade. Então, começa com 8V, né? 8 conectivo V. É 16, né? A nossa tabela verdade aqui é 16. É 16. Então a gente começa com 8V e 8F. É metade. Sempre a primeira
A primeira coluna é 8V e 8F, tá? Que dá 16. A segunda, como é preenchida? Metade da primeira, tá? Então, se foram 8V, agora serão só 4. 4V, 4F. 4V, 4F. A terceira é metade da anterior. 2V, aqui foram 4V, aqui são 2. 2F, 2V, 2F. 2V, 2F. 2V e 2F. E a última sempre será VF. VF, 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 VF até o final. 16 linhas. Então tá, aqui são 16 linhas, tá? De 1 a 16. Ah, então é assim que é preenchida a tabela verdade de 16 linhas. Uma tabela verdade 16 linhas. Mais uma vez, como saber o número de linhas da tabela verdade? Através da fórmula, né? Você conta as premissas e aplica na fórmula. 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. A de 8 linhas. A de 8 linhas eu tenho aqui, ó. 2 elevado à terceira. Uma proposição tem 3 premissas. Então é 2 elevado à terceira. É 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Como se faz a tabela verdade? Tem o P, Q e R. 8 linhas. Então eu tenho 4 verdadeiros e 4 falsos. A primeira sempre inicia assim. A segunda, a metade da primeira. Se eu comecei com 4, agora eu tenho 2 verdadeiras, 2 falsas. 2 verdadeiras, 2 falsas. E a última é sempre VF, 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 até completar 8 linhas. Tranquilo? Então aqui eu tenho uma tabela verdade. Inicia de 1 a 8 linhas. Aqui a gente, o outro exemplo aqui, a gente tem a tabela verdade de duas premissas, né? 2 elevado a n, onde significa 2 vezes 2, 4. A tabela verdade de P e Q inicia, se são 4, é 2V, 2F. E a última sempre VF. VF e VF, né? E o último exemplo aqui, tabela verdade de uma proposição só, que é 2 igual a 2, né? Que dá o quê? Duas linhas só é VF. Então tá aí o preenchimento da tabela verdade. Calma, a gente vai treinar muito isso, tá? Não precisa se afobar, é apenas para ir decorando. Vai guardando informações. Já temos aí a fórmula da tabela verdade e como é preenchida a tabela verdade. Aqui é só para você aprender como é preenchida a tabela verdade. Não precisa levar essa tabela verdade ao pé da letra, tá? O preenchimento é esse. Para você aprender de uma forma o básico. Mas lá na frente a gente vai ter coisas muito avançadas que vão envolver a tabela verdade de formas diferentes. Só entenda como ela é preenchida, decora aí e vamos para a próxima aula, tranquilo? Então eu vou encerrar por aqui, já está ficando um pouco grande essa aula. Na próxima aula a gente retorna com mais tabela verdade, tá? A gente vai aprender aí a preencher a tabela verdade normal. Tranquilo? Então se gostou dessa aula, deixa um like, inscreve no canal. E espero que você esteja acompanhando aí todas as aulas. Espero que esteja te ajudando. Tranquilo? Qualquer coisa deixe seu comentário que a gente conversa. Tamo junto.